A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Estamos reunidos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, aula de adolescentes, galera de Cristo, e o tema desse trimestre é Princípios para uma Vida Vitoriosa. A lição de hoje será a lição de número 2, a qual falaremos sobre o tempo de Deus. O texto áureo está lá no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 8, que diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos, diz o Senhor. Ponto de debate. Historicamente, em que consistiu o cativeiro babilônico? Em que circunstâncias ele se deu? Que povo foi levado prisioneiro para uma terra estrangeira? O exílio durou quantos anos? E que mensagem o profeta Jeremias levou aos cativos? Isso é o que nós vamos aprender nessa lição de hoje. Jeremias e o cativeiro babilônico é o tópico de número 1. Jeremias ele representou uma liderança influente na sua época. Ele foi chamado por Deus para ser profeta antes do período do cativeiro e durante o período do cativeiro. Jeremias ele tanto profetizou antes da chegada do cativeiro, como também todo o período em que passaram pelo cativeiro, o povo foi levado cativo para a Babilônia ali por Nabucodonosor no ano de 586 a.C. Tópico 1.1 vai falar sobre a Babilônia. A Babilônia, para quem não sabe, a sua capital era Babel, que foi fundada por aquele homem chamado Nimrod. Para quem não lembra de Nimrod foi aquele que construiu a Torre de Babel por causa que já havia tido o dilúvio e ele, com a sua sagacidade, ele queria construir uma torre para chegar até Deus, para que se viesse um outro dilúvio, eles não fossem destruídos. Mas como nós bem sabemos, Deus desceu do céu, junto com o Espírito e com Jesus, ele disse: desçamos e confundamos a sua língua. Porque ali naquela época todo o povo falava uma mesma língua. Mas quando Deus ficou sabendo dessa ideia, desse plano, de eles quererem fazer uma torre até chegar no céu, Deus desceu ali, confundiu as suas línguas e aquele plano foi desfeito. Aquela torre não pôde ser concluída até o seu final como eles queriam fazer. Amém? O tópico 1.2 vai falar sobre a carta de Jeremias aos exilados. Nós lembramos que no capítulo de número 29 do livro de Jeremias, o profeta, ele escreveu uma carta para aquele povo que estava exilado ali, o povo de Judá e Jerusalém, o povo de Jerusalém que foi levado cativo para a Babilônia. E nessa carta ele escreveu algumas instruções para o povo, dizendo para eles que eles deveriam se multiplicar, deviam fazer filhos, deviam construir casas, deveriam plantar e colher dos seus frutos ali, e deveriam também orar pela paz sobre a terra da Babilônia. E nós vemos que muitos profetas falaram totalmente o contrário, né? Os profetas mentirosos disseram que não seria tanto tempo assim que eles ficariam ali, mas Deus falou para que Jeremias pudesse transmitir ao povo essa mensagem, que eles ficariam cativos durante 70 anos, mas após isso eles clamariam ao Senhor e o Senhor ouviria suas orações e os retiraria do cativeiro de Babilônia. E nessa carta, Jeremias ele escreve isso para eles, falando: vocês precisam construir casas, vocês precisam de instruções para que vocês possam passar por esse período aí, que é o tópico 2, nós vamos falar instruções para a vitória. E a instrução inicial foi: construam casas, porque vocês vão ficar aí durante 70 anos. Então é necessário que vocês construam casas aí, neste lugar onde vocês estão, mas eles deveriam entender o quê? Que eles não ficariam ali para sempre, mas eles precisariam construir casas, porque eles morariam ali durante um período de tempo. E muitas das vezes nós passamos por lugares e precisamos construir estruturas sólidas, como está escrito aqui na nossa lição, e para a nossa vida, olhando para a nossa vida no geral. Precisamos construir estruturas sólidas, relacionamentos sólidos com pessoas, muitas das vezes, para avaliar sobre que bases nós temos edificado a nossa vida. Nós devemos edificar a nossa vida em Cristo, com certeza, nós como cristãos. Mas nós devemos construir bases, tanto para a vida espiritual como para a vida material.
jovens, por exemplo, devem o quê? Planejar o seu futuro. Eu estou estudando aqui, eu vou planejar, vou terminar a escola, o ensino médio, vou fazer um curso preparatório, talvez, se eu não puder, vou ingressar para a faculdade, se eu tiver condições, mas sempre planejando um futuro. Então, construindo bases, alicerces firmes para que aquilo não venha desmoronar de uma hora para outra. Tem pessoas que começam a construir as coisas rápido, mas quando você vê, já desmoronou. Então, Jeremias falou que vocês devem construir casas e tomar posse delas. Trabalhem e usufruam dos seus frutos. Eles deveriam o quê? Plantar ali naquela terra onde eles estariam, uma terra hostil, uma terra estranha, onde eles estavam cativos, mas nem por isso eles precisariam deixar de viver. Ele fala, vocês devem construir casas, vocês devem construir plantações aí, plantar e colher desse fruto que vocês plantarem, né? Vocês não só vão plantar e deixar, não. Vocês vão colher desses benefícios que vocês mesmos estão plantando. Multipliquem-se. Seguir a ordem natural da vida foi outra instrução do profeta. Casem-se e tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. O Senhor, por meio de Jeremias, instruiu o povo a não deixar diminuir. Ao contrário, ele deveria multiplicar-se. Como o exílio era opressivo, mesmo privados da liberdade, os israelitas deveriam garantir que a semente de Abraão não se extinguiria. Como eu falei, né? Mesmo no período do cativeiro ali, eles precisavam ter filhos. Por quê? Porque se eles não tivessem filhos, passariam 70 anos. Se eles não tivessem filhos, aquela geração morreria e não teria um futuro para Israel. E Deus havia feito uma promessa para eles, que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, e que Abraão seria pai de uma grande multidão, de uma grande nação. Então aquele povo era descendente de Abraão, do patriarca, do pai da fé. E falou que eles o quê? Que a descendência deles seria incontável. Então, se eles deixassem de se relacionar com as suas mulheres, os homens, e não tivessem filhos, durante esses 70 anos, eles envelheceriam e o quê? O que aconteceria? Eles morreriam e não teriam uma próxima geração. Então eles precisavam o quê? Ter filhos. Para quê? Para continuar a geração, o povo de Deus, a tribo de Judá, aquela que foi levada cativa ali para o exílio babilônico. Tanto que até os dias de hoje, a maioria das pessoas que existem em Israel são judeus, são descendentes da tribo de Judá, que permaneceram firmes durante o cativeiro, mesmo passando por aquele período de dificuldade, mas eles permaneceram firmes. Procurem a paz. 2.4, Jeremias falou, vocês devem procurar a paz. Orar para que haja paz em Babilônia. Por quê? Porque se houvesse paz em Babilônia, eles estariam seguros. Eles estariam guardados ali. Se houvesse guerras, o que aconteceria? O inimigo viria, destruiria a Babilônia e, consequentemente, também o povo de Judá ali, a tribo de Judá que estava ali de Jerusalém, né? O povo foi levado cativo de Jerusalém para a Babilônia. Então, Jeremias falou, vocês devem orar para que haja paz na Babilônia. Como é difícil, né? Você estar cativo ali, num lugar hostil, num lugar que você não gostaria de estar, e Deus ainda fala para você, ó, você tem que orar por esse povo. Você tem que orar para que haja paz aqui neste lugar, porque você vai passar por um período de tempo aqui, então precisa haver paz neste lugar. E muitas das vezes Deus nos ensina também a orar pelos nossos inimigos, pelas pessoas que às vezes você vê que querem o seu mal, mas Deus nos ensina o quê? A orar por essas pessoas. Então, eles deveriam orar para que houvesse paz em Babilônia, para que assim também eles pudessem usufruir de um ambiente de paz, de um ambiente de tranquilidade, ainda que estivessem cativos em uma terra estrangeira. 3. A ação de Deus. Neste item, refletiremos sobre como o Senhor age, não apenas solucionando diretamente os nossos problemas, mas também acelerando o processo da nossa vitória. Deus ele tinha um objetivo ali para o povo de Judá. Eles ficariam cativos ali durante 70 anos, mas após o exílio, após aquele período de 70 anos, eles teriam um momento novamente de alegria. Então eles precisavam esperar. Assim como disse Davi no seu salmo, eu esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então eles precisariam o quê? De ter paciência. Lembrando que os outros profetas falavam que não seria 70 anos o cativeiro. Eles mentiam para o povo, faziam falsas promessas, mas Deus
levantou Jeremias para dizer para o povo que eles passariam por aquele período de 70 anos cativo, mas após aquele período Deus restauraria novamente o reino de Judá, restauraria novamente a cidade de Jerusalém. O Senhor mantém-se fiel à sua palavra. A palavra que o apóstolo Paulo escreveu na carta a 2 Timóteo, ele fala, ainda que sejamos infiéis, todavia o Senhor permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Apesar de o pacto ser unilateral, como está escrito aqui na lição, o homem, ele sempre é desleal no pacto, ele sempre erra, ele sempre falha. Porém, Deus, ele jamais falha. Se ele prometeu que vai fazer alguma coisa, pode ter certeza que ele vai fazer. Podem se passar anos, gerações, mas se ele prometeu que vai fazer, ele vai fazer. E foi isso que ele prometeu para o povo de Jerusalém, que após passados 70 anos de cativeiro, eles voltariam novamente para a sua terra e reconstruiriam tudo que havia sido destruído ali naquele lugar. Então eles precisavam ter paciência e esperar passar por esse período de 70 anos. Eu creio que o Senhor já fez muitas promessas para você, como também fez para mim. E nós precisamos ter paciência e esperar. E para eles não era fácil, porque eles precisavam esperar 70 anos em uma terra hostil, 70 anos em um lugar que não era a sua pátria. E como que eles poderiam se alegrar, quando nós vemos ali nos Salmos, quando os filhos de Corá estão ali e pedem para eles tocar os seus instrumentos, e eles falam, como poderemos tocar os nossos instrumentos se estamos tristes? Porque eles estavam tristes, eles estavam numa terra que não era a terra deles. Eles estavam em uma terra inimiga, eles foram saqueados do seu lugar e levados para um outro lugar. Mas tudo isso por permissão de Deus, porque eles haviam sido alertados muitos e muitos anos pelos profetas que todas as vezes alertavam, principalmente o profeta Jeremias, que foi um profeta que alertou antes do cativeiro. Durante o cativeiro, ele viveu todo o período do cativeiro babilônico. E ele escreve essa carta para os que ficaram lá em Babilônia, porque Jeremias ele não foi para o cativeiro, ele não foi ali, ele ficou ali em Jerusalém, e ele escreveu essa carta para o pessoal que estava lá, para o povo que estava em Babilônia. 3.2. O Senhor cumpre as suas promessas, como eu falei. Enfim, um novo tempo chegara para os hebreus. O exílio babilônico havia se encerrado, provando aos israelitas que não teria sido correto fincar raízes naquelas terras. Ou seja, Deus mandou eles construírem casas ali. Sim, construam casas, construam alicerces, porém, eles não ficariam ali para sempre. Tem lugares que você vai passar que você não vai ficar para sempre. Então não adianta querer criar raízes em certos lugares. Era isso que o profeta estava tentando falar para eles. Vocês vão passar por esse período difícil. Vão ficar 70 anos cativos. Só que não criem raiz aí nesse lugar. Vocês construam casas, sim, tenham filhos, se multipliquem. Só que isso vai ser uma coisa passageira. Virão dias melhores para vocês. Era isso que o profeta Jeremias estava tentando dizer. Se vocês obedecerem a Deus, se vocês forem fiéis a Ele, pode ter certeza que no período certo, no tempo certo, Ele vai livrar vocês, vai tirar vocês desse cativeiro e vai levar vocês de volta para a sua terra. Então nós precisamos entender isso. E a conclusão, nós podemos ter esperança de que haverá um tempo de paz reservado para nós, como eu falei a respeito do povo de Jerusalém ali que estava cativo em Babilônia. Ainda mais nesses dias de hoje que nós vivemos, dias de pandemia, dias de dificuldade de relacionamento, não podemos nos aproximar uns dos outros, pessoas a cada dia têm perdido empregos, famílias têm sido destruídas, mas pode ter certeza que Deus vai restaurar. E a nossa maior certeza, a nossa maior alegria é um dia estarmos com Cristo no céu de glória. Então, tudo que o Senhor prometeu para nós, Ele vai cumprir na nossa vida. Tudo que Ele prometeu, todo tipo de promessa vai ser realizado, porque Ele é fiel para cumprir. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que venha se arrepender. E Ele fez uma promessa para eles, falou que eles ficariam 70 anos cativos em Babilônia, mas após aquele período, eles retornariam para a sua terra, voltariam novamente para Jerusalém, para o lugar onde Deus escolheu para que fosse a habitação do seu povo. Então,
Que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Na próxima lição nós aprenderemos sobre a vida do profeta Daniel, a qual o tema é coragem, foco e fé. Fique esperto e até a próxima. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que vocês puderem compartilhar a respeito das lições bíblicas da escola dominical. E não deixe de se inscrever no nosso canal. Deus abençoe a sua vida.